e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar. Boa noite. Achei que hoje eu não ia conseguir estar aqui. Eu estou há 15 dias com a gripezinha. Né, Vera? Nós, né? Com essa voz sexy. Eu não tenho essa voz, mas pelo menos a vantagem da gripe. Voz bonita. Então, se eu der uma tossidinha, vocês não estranhem. Vou tentar não tossir no microfone. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre sono e sonhos. Esse assunto ele faz parte do Livro dos Espíritos. Ele está na página que fala sobre o mundo espiritual e dos espíritos. E Kardec, é o capítulo 8, esse capítulo começa com sono e sonhos, e Kardec chamou esse capítulo de emancipação da alma. Então, eu acho interessante a gente entender o que é a emancipação da alma, né? Emancipação, acho que todo mundo sabe, né? O ato de se tornar livre, liberto, independente, né? E a emancipação da alma é um estado particular da vida humana, enquanto nós encarnados aqui, durante a qual nós, espíritos encarnados, né, a qual Kardec chamou de alma, né? Kardec fez essa distinção para a gente entender, apenas para ficar de fácil entendimento para os leigos. Quando nós falarmos em alma, nós estamos falando de espírito encarnado. Quando a gente falar de espírito, simplesmente a gente está falando de espírito que já está no mundo espiritual. Então, a emancipação da alma é essa possibilidade de nós, enquanto espíritos encarnados, podermos nos desprender dos laços materiais, ou seja, do nosso corpo físico, e aí, assim, a gente recupera alguma das nossas faculdades de espírito, que muitas vezes a gente, enquanto no corpo físico, a nossa faculdade como espírito fica um pouco limitada, porque tudo se limita ao nosso corpo físico, né? Mas a gente tem esse momento de emancipação da alma, e é esse momento onde a gente pode mais facilmente entrar em contato com seres incorpóreos, com os espíritos que estão na espiritualidade. E o tema é sono e sonhos. É um tema interessante, né? Porque quando a gente fala em sono e em sonhos, povoa a nossa imaginação, né? Sono, todo mundo sabe que é uma atividade natural e necessária para nós, enquanto encarnados, porque o corpo físico precisa de um tempo para recuperar suas energias. E esse tempo acontece durante o sono. E cada um tem cada um precisa de um determinado tempo, né? Uns precisam dormir mais, outros precisam dormir menos. Enquanto a gente estiver conversando aqui, a gente vai até falar um pouquinho porque isso acontece. Agora, quando a gente fala em sonho, aí mesmo que o imaginário flui, né? Aí a gente já pensa assim que a gente vai dormir, vai ser aquele momento de descanso, de repouso. Nem sempre isso é verdade, né? Às vezes a gente vai dormir e quando a gente acorda mais cansado do que foi dormir. Quando fala em sonho, aí o imaginário flui, né? A gente, de repente, quer sonhar com o número da Mega Sena, de preferência acumulada, que ia ser melhor, né? Alguns dizem assim, eu não sonho nunca. E esse negócio diz que todo mundo sonha, eu não sonho nunca. Sonha sim, todos nós sonhamos intensamente. É que muitas vezes a gente não lembra, né? E, na realidade, esse sono, quer dizer, quando a gente dorme, né? Na realidade, isso aí é uma grande oportunidade que foi nos dado para a gente poder matar a saudade da nossa verdadeira essência. Na realidade, nós somos espíritos que estamos encarnados hoje, mas a nossa principal, né? A nossa principal atividade não é aqui na Terra, né? Nós somos espíritos, nós somos do mundo. Mas, em alguns momentos, a gente precisa encarnar, né? Até vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês. A gente precisa encarnar porque a gente já aprendeu, a doutrina espírita já nos disse que nas provas da nossa encarnação é que a gente vai vendo o que já aprendeu, o que já melhorou e o que precisa de melhorar, né? Então, Deus nos deu o sono.
Deus nos deu o dormir, que é para quê? Não só para descansar do corpo físico, mas também para a gente sentir um pouquinho daquele gostinho do que é estar liberto da matéria. Então, vamos lá. A gente começa com a questão 400, onde Kardec pergunta assim: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Aí os espíritos respondem: é como perguntar se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. Então, enquanto encarnados, estamos ligados ao nosso corpo físico por laços fluídicos, né? Através do nosso perispírito. Temos nós, o espírito, que pensa, o que toma decisão, o que raciocina. Temos o corpo físico, que é esse corpo material. E temos ali um corpo intermediário entre o espírito e a matéria, que é o nosso perispírito. Quando desencarnamos, deixamos o corpo físico e levamos o perispírito. O perispírito está sempre com a gente, né? Com a gente, que eu digo assim, com nós espíritos, esse que pensa, que raciocina, que elabora. Mas a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, que nem eu já falei antes, né? E quem pensa e quem está liberto é o espírito. E aí, quando a gente lê essa resposta dos espíritos, num primeiro momento meio que choca, né? Ele diz para a gente que esse corpo é como se fosse uma prisão. Mas, realmente, em alguns momentos, ele parece uma prisão mesmo, né? Tanto que isso é uma coisa muito perigosa, porque algumas pessoas, por conta disso, querem até antecipar a sua ida para o mundo espiritual. A gente tem visto isso, né? Por exemplo, os suicidas, hoje em dia, os suicídios, os casos aumentam, assim, uma coisa assustadora. Porque a gente tem, assim, aquela ideia errada de que uma vez que a gente possa se libertar, talvez, desse corpo físico, a gente também vai se libertar das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E o que a gente sabe que não acontece, pelo contrário. A gente só piora a nossa situação como espírito. Porque, para a gente realmente chegar àquele momento de se libertar do corpo físico, tem que ser aquela libertação natural. Aquela libertação para que nós estamos aqui. Nascemos e um dia vamos partir. A gente tem que esperar esse momento de partir. E se a gente está aqui, encarnado, nessa prisão que o Espírito responde aqui, é porque existe essa necessidade. Estamos aqui com uma função, com um objetivo, cada um de nós. E cada um de nós tem uma função diferente, cada um de nós tem um objetivo diferente nessa encarnação. Então, nós estamos aqui para quê? Para cumprir a nossa encarnação da melhor maneira que pudermos. E a gente vai ver aqui como é que, durante a nossa atividade de sono, como é que isso pode nos ajudar, né? Então, não é tirando a nossa própria vida que vai acontecer a libertação, né? Temos que esperar essa libertação acontecer naturalmente. E, com certeza, às vezes até a gente vê assim, que muita gente tem... vocês podem estar falando, a Regina está falando isso, mas pelo contrário. Tem muita gente que tem pavor, né, de morrer, né? Alguém tem medo de morrer aqui? Levanta a mão, só para eu ver. Tem? Todo mundo com vergonha. Às vezes, esse receio, os espíritos dizem para a gente que, às vezes, esse receio da morte tem a ver também com essa questão de que, meu Deus do céu, me programei para estar aqui encarnada, para cumprir tantas coisas, e parece que eu estou patinando aqui no mesmo lugar e não saio do lugar. Isso, às vezes, dá aquele medinho da morte, mas a gente vai ver que não é bem assim, não. Então, a reencarnação é uma oportunidade que foi nos dada por Deus de reparação e progresso. Então, a gente deve realmente aproveitar a nossa encarnação. Aí os espíritos o Kardec pergunta assim: durante o sono, a alma repousa como corpo? Vocês acham que durante o sono a alma descansa como corpo? Não. Pois é, não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos.
Então, durante o sono, é um momento em que nós espíritos, eu digo nós espíritos porque as pessoas têm mania de dizer assim, o nosso espírito, né? Não é o nosso espírito. Nós que somos o espírito, né? Então, nesse momento em que o corpo físico está lá, descansando, ganhando forças, né, para o dia seguinte, o nosso espírito está mais livre. E aí, com esses laços mais frouxos, a gente pode se lançar ao mundo espiritual. Então, o espírito ele nunca fica inativo. O espírito nunca está parado. Ele, na realidade, tem uma liberdade parcial, né? E nessa liberdade, ele, à noite, enquanto dormimos, ele parte para o mundo espiritual, onde tem a oportunidade de encontrar amigos, companheiros desta e de outras existências. E uma coisa interessante é que muita gente pensa que quando morre, vai descansar. Não vai, pelo contrário. Porque o que acontece? Enquanto o corpo descansa, a alma trabalha. E enquanto o corpo trabalha, a alma também trabalha. Ou seja, a alma trabalha sempre. O espírito trabalha sempre. O espírito não para. Então, aquela história de tocar a harpa na nuvem branquinha não vai acontecer. E outra coisa que às vezes povoa o nosso imaginário é, tudo bem, partiu o espírito, dormiu, o corpo físico dormiu, o espírito partiu para o mundo espiritual. E aí, quem que eu vou encontrar lá? Né? Vou encontrar quem? Pessoas que já desencarnaram, pessoas encarnadas, enfim. Eu vou encontrar aqueles afins, conforme eu me preparar para isso. Não vou falar tudo agora não, que tem mais coisa para a gente falar aí. Na pergunta 402, Kardec pergunta assim, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Aí os espíritos dizem, pelos sonhos. Sabeis que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. O estado de vigília do espírito é esse estado normal nosso, né? Então, quando o espírito repousa, quando o corpo repousa, o espírito tem mais liberdade. Tem a lembrança do passado, às vezes a previsão do futuro, adquire mais poder, pode entrar em comunicação com outros espíritos, sejam deste mundo ou seja de outro. Frequentemente, né, os espíritos dizem para a gente que a gente diz, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma veracidade, nenhuma verdade. Aí eles dizem para a gente, enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que vive, ou que viste, ou que verás, numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar o passado ou o futuro. Então, meus amigos, quando dormimos e quando sonhamos, somos livres, e quando partimos para o mundo espiritual, somos livres para encontrar o que a gente quiser e o que a gente puder, e o que a gente criar condição. Então, essa questão de que, mas tive um sonho, mas uma coisa assim, nada a ver com nada, que num primeiro momento pode você achar que não tem nada a ver com nada, mas quantas vezes, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas quantas vezes a gente está diante de uma situação da vida, uma situação às vezes difícil, e a gente consegue reagir com essa situação de uma maneira às vezes tão calma, tão equilibrada, que a gente mesmo se espanta. A gente fala, nossa, nem parecia eu. Como que eu não me assustei? Como que eu não me apavorei? Ou como muitas vezes, enquanto dormíamos, tivemos essa visão que não conseguimos trazer para a lembrança quando acordamos, mas ela está lá no nosso inconsciente. E no momento exato, às vezes, aquilo ali é como se fosse uma preparação que vai nos ajudar, às vezes até para a gente enfrentar um problema, enfrentar uma situação e saber lidar melhor com isso. Os espíritos dizem que o sono, isso aqui é muito interessante, eu não sei nem se vocês já pararam para pensar nisso. Eles dizem que o sono liberta parcialmente a alma do corpo. E quando o homem dorme momentaneamente, se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem,
tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Destes fatos deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Vocês já tinham pensado que, ao dormir, nós estamos treinando para a morte? É um treino para a nossa morte. E você viu que interessante os espíritos dizerem que aqueles que se desprendem mais rápido da matéria quando morrem são aqueles que tiveram sonhos inteligentes. O que a gente pode entender por sonhos inteligentes? São espíritos que, ao dormir, eles partiam para o mundo espiritual para aprender, para estudar, para entender, para se melhorar. Então, na realidade, essa deve ser o nosso objetivo quando nós dormimos. Essa oportunidade de estar em contato direto com benfeitores, com pessoas, às vezes, até que a gente não conhece. Por exemplo, quantas assembleias que nem essa acontecem na espiritualidade? E quantas vezes a gente, ao dormir, tem a oportunidade de ir para um lugar desse, aprender, conversar, né? Que nem ele falou assim, viajar, conversar, se instruir, né? Com pessoas que sabem mais do que a gente, para aprender um pouquinho mais, para quando a gente volta, a gente acordar no dia seguinte, a gente acorda com mais conhecimento. Quando eu li isso aqui, eu lembro que a minha mãe, pena que a minha mãe desencarnou, não pude conversar isso com ela. A minha mãe sempre dizia, quando era mais nova, que dormir para ela era uma perda de tempo. Que ela achava que quando ela dormia, ela perdia a vida. E os espíritos dizem para a gente que não é bem assim. Pelo contrário, a gente, enquanto espírito, enquanto o corpo físico descansa, quanta coisa que a gente não pode aprender. Mas é que a gente esquece que a nossa essência não é a matéria, a nossa essência é espiritual. E aí a gente acha que quanto mais tempo a gente passar ligado na matéria, mais a gente está aproveitando a vida. E quanto mais tempo a gente estiver desligado da matéria, a gente está perdendo tempo. A gente ainda não entendeu que somos espíritos imortais e que a nossa experiência espiritual é a experiência mais importante. Mas a gente vai aprender. Só que esse treino para a morte não é assim tão fácil nem para todo mundo. Aí os espíritos continuam respondendo. E isto para os espíritos elevados. Contudo, a massa dos homens que com a morte devem permanecer longas horas na perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado, este vão, seja a mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja a procura de prazeres talvez ainda mais baixo do que possuíam aqui, que muitas vezes nós espíritos, enquanto no estado de vigília normal, não temos coragem de fazer coisas que, ao dormir, a nossa mente nos leva a fazer. Talvez a gente, aqui encarnado, a gente talvez pense em alguém possa ver, mas enquanto espírito liberto da matéria, solto, se a gente não tomar cuidado, a nossa mente vai nos levar a lugares, aqueles pensamentos, às vezes, fixos que a gente tem, de coisas que a gente sabe que não é legal, que não é certo, mas que a gente ainda tem uma tendência a querer fazer. Então, durante o sono, e até mesmo aqui ele está falando até depois da morte, nós somos levados para esses lugares. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, da maneira que a gente age, com os nossos gostos, o que a gente está dando prioridade na nossa vida. Isso é muito sério. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a vossa vida. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é isso que faz que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa,
ao encarnar-se entre vós. Na realidade, ele diz o seguinte, que os espíritos superiores, que na realidade não precisariam encarnar entre nós, eles muitas vezes encarnam, e com certeza muitos, por serem muito bons e por querer nos ajudar a melhorar, mas eles têm essa certeza aqui do sono. Durante a noite, eles sabem que eles vão estar livres para buscar o refrigério, buscar, enfim, as conversações mais saudáveis. Porque vocês imaginem um espírito superior vivendo num mundo que nem o nosso, né? É um sacrifício. Mas espírito superior, para espírito superior não tem sacrifício, né? Eles fazem de coração isso. Vamos voltar aqui. O sonho é a lembrança do... isso eu já li. De resto, vereis dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonho, que é uma espécie tão antiga como a que conheceis, mas que ignorais. O sonho da Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a recordação dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. É a verdadeira emancipação da alma, isso, né? Vocês veem que vários estudiosos, ele fala aqui dos indianos e tudo, muitas pessoas não precisam de muitas horas de sono, né? Nós ainda espíritos assim, que ainda temos muita coisa para melhorar, que às vezes chegamos no final do dia cansado e achamos que o cansaço é por conta do trabalho, mas às vezes não é por conta do trabalho. Às vezes o cansaço é por conta do dispêndio, do desgaste psicológico e emocional que nós tivemos durante o dia. Aquele desgaste, e o que dá esse desgaste? Às vezes a gente, em vez de passar o dia fazendo coisas boas, a gente passa o dia fazendo fofoca, tendo raiva, ficando irritado, né? Discutindo no trabalho, discutindo em casa. E aí eu chego no final do dia, trabalhei às vezes o dia todo, e chego no final do dia achando que o que me fez ficar muito cansado foi o trabalho físico. Não, às vezes não foi o trabalho físico, foi esse trabalho psicológico, esse trabalho mental, essa fúria mental que nós ainda trazemos na nossa mente. Essa fúria de... E nós temos que tomar cuidado, porque a gente está vivendo esse momento. E a gente está vivendo um momento que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai entrar num roldão aí de irritação, de raiva, enfim, de coisas que não vão fazer nada bem para a gente. E aí, no momento do sono, em vez de ser aquele momento em que a gente vai poder estar tranquilo, relaxado, para encontrar com os nossos amigos e benfeitores, a gente vai continuar com essa briga mental também, lá do outro lado. O corpo físico descansando na cama e a gente brigando em espírito, lá do outro lado, com os afins. Porque, gente, nós nos aproximamos uns dos outros por afinidade. Aqui vocês podem estar me olhando, vocês podem estar me achando uma gracinha. Todo mundo pode estar querendo conversar comigo. Mas só eu sei, quando eu vou dormir, quem eu sou. Que tipo de pensamento me povoa. Então, quem vai me acompanhar nesse momento? Não é os que me acham uma gracinha. São aqueles que têm afinidade mental comigo. E as nossas afinidades, às vezes, são difíceis, né? Às vezes, a gente cria afinidades complicadas. E aí você vê, as pessoas, muitas pessoas não precisam de muito tempo de sono para descansar o corpo físico, né? Aqueles iogues, né, dormem muito pouco. Você vê que as pessoas, através da meditação, elas conseguem recuperar toda a energia necessária, muitas vezes, para o corpo físico, sem precisar de tantas horas de sono. Mas isso são pessoas que já aprenderam a fazer esse processo de se olhar, de entrar para dentro de si mesmo, de se tranquilizar quando quer, quando é preciso. A gente ainda tem muita dificuldade. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer uma prece. Às vezes a gente vai deitar para dormir, a gente começa a fazer uma prece. No meio do caminho você já está dormindo. Eu digo para os meus jovens, não é, Pedro? Eu digo para os meus jovens, na hora de dormir, não deita na cama. Não, na hora de fazer a prece, antes de dormir, não deita.
Faz sentado. Porque a chance de você dormir sentado é menor. Deitou. Quantas vezes já aconteceu? Comigo já aconteceu. De eu dormir, deitar, começar a fazer uma prece. Quando acordo de manhã, eu falei, gente, onde eu parei na prece? Porque você pega no sono, você dorme. Às vezes você está cansada. Então, essa preparação é uma coisa importante. Kardec diz para a gente, aí tem uma explicaçãozinha de Kardec, ele fala o seguinte, os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até ao mais afastado lugar e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimento da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esse conjunto estranho e confuso, de repente, né? E que não teria nenhum sentido se a gente não entendesse bem como é que a coisa funciona, né? Então, também, quando a gente dorme, a gente tem a oportunidade de, talvez, ir lá no nosso passado reencarnatório, né? Quem aqui já não se... As moças, quem já não sonhou que era uma princesa, mas não é aquela princesa de conto de fada, não. Muitas vezes é aquela princesa presa lá no castelo, né? Ou então aquela sinhazinha, ou então aquela escrava. Quantas vezes já não nos vimos diferente do que somos hoje? Isso tem muito a ver com essa nossa lembrança reencarnatória, que a gente vai visitar lá do passado. E também sonhos premonitórios, a gente pode acontecer. Quantas vezes nós somos levados a observar um fato que vai acontecer, às vezes um ente querido. Quantas pessoas relatam que tiveram a visão de entes queridos dormir, sonhou que ia partir uma mãe, um pai, ia desencarnar um filho, e logo depois a coisa aconteceu. Esses sonhos também podem acontecer. Isso são dádivas do mundo espiritual, que faz para que a gente possa, na hora que receber a notícia necessária, receber com mais calma, com mais tranquilidade, né? Pergunta 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Quem aqui lembra dos sonhos assim com uma certa frequência? Levanta a mãozinha aí para eu ver. Aí, tá vendo? E quem não lembra nunca dos sonhos? Aí, A maioria lembra, mas tá. Em o que chamas... Aí os espíritos respondem assim. Em o que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com o que lhes são caros, quer neste mundo, quer em outro. Mas como o corpo é matéria pesada e grosseira, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos do corpo. O que acontece? Nós temos o cérebro, né, que é o responsável pela memória, pela guarda. Nós temos o cérebro físico. O cérebro físico funcionando vamos dizer assim, numa velocidade. E nós temos o cérebro espiritual, que com certeza a velocidade é muito maior do que o cérebro físico pode acompanhar. Então, nem sempre a gente consegue trazer do mundo espiritual as impressões dos nossos sonhos. Eu diria até para vocês que é muito difícil. É muito difícil a gente lembrar de um sonho de ponta a ponta, tudo que aconteceu. Agora, também, o que acontece? A gente tem, por exemplo, alguns tipos de sonho. Nem todo sonho é um sonho espiritual. Por exemplo, a gente tem aquele sonho que a gente pode chamar de sonho fisiológico. A gente está deitado, de repente a coberta caiu, começou a esfriar. Eu começo a sentir aquele geladinho na minha perna, mas isso não foi suficiente para me fazer acordar. Aí, de repente, eu começo a sonhar que eu estou na neve, que eu tô na chuva. Quem de nós já não sonhou com isso? E aí, às vezes, a gente acorda desse sonho, caramba, com um frio danado.
Aí a gente diz, caramba, aí a gente acha que a gente trouxe a impressão do sonho para a gente. Não, foi fisicamente aquele sentimento que nos fez achar que a gente estava sonhando lá. Quem aqui, pode ser sincero, já não tomou muita água antes de dormir e sonhou de noite que estava fazendo xixi e acordou com a cama molhada? Gente, quando a gente é menor, isso é muito comum. E quando é maior também, tá? Porque já aconteceu isso comigo, maiorzinha. Sério, e é uma coisa impressionante, parece que é o melhor xixi do mundo. Você não quer parar de fazer, não é? E aí, quando você vê, meu Deus, você tem que parar. Então, esses sonhos a gente chama de sonhos fisiológicos. Então, são coisas físicas que impressionam o nosso corpo e faz com que a gente tenha esse sonho. A gente tem também, e eu acho que seria, eu fazendo aqui uma análise depois do meu estudo, seria talvez até, não deveria de ser não, mas às vezes são os mais comuns, são os sonhos psicológicos da vida. É o nosso dia a dia. A gente fica tão preso ao nosso dia a dia, as nossas preocupações do dia a dia. Tem que pagar uma dívida, estou com uma situação difícil, por exemplo, estou passando um momento de medo. Alguma coisa na minha existência, na minha vida encarnada, está me dando medo. Eu estou uma pessoa que eu estou com medo de alguma coisa. Fatalmente, os meus sonhos vão estar ligados a essa problemática. E aí, na hora da interpretação, é o perigo, né? Eu posso achar, tá vendo, estou com medo, porque eu sonhei, é por causa daquilo. Não. Eu sonhei porque aquilo está tão intensamente no meu cérebro, na minha mente, que eu acabo sonhando com aquilo ali. Quando, na realidade, é apenas uma vivência do dia a dia. Gente, às vezes as pessoas, eu me incluo, nós, vamos dormir, assim, tão impactados com alguma coisa do nosso dia. Primeiro que, quando acontece isso, a gente não consegue, a emancipação não acontece. A gente se desliga do corpo físico, mas a gente fica muito perto dele. A gente não consegue alçar, a gente não consegue ir para a espiritualidade. Então, enquanto a gente está ali junto ao corpo físico, a gente está vivenciando todas essas emoções que eu senti durante o meu dia. Então, inclusive, esse é um dos motivos de eu dormir cansada e acordar mais cansada ainda. Dizer assim, caramba, essa noite eu não descansei nada. Não descansou porque nem a mente física, nem a mente espiritual pararam. As duas ficaram ali, dando choque. E realmente é essa sensação, tá? É como se o espírito quisesse ir e o corpo físico não deixasse. Então, isso vira uma luta. Chega de manhã, você está cansado. Porque é quase como se fosse uma briga mesmo ali. Uma briga de forças. Agora, tem os sonhos espirituais, gente, que é esse que deve ser a nossa meta. Hoje vai todo mundo sair daqui pensando em ter sonhos espirituais. Como é que é esse sonho espiritual? É o sonho que os nossos guias aproveitam para nos instruir, né? Para nos dizer o que é legal, o que a gente deve fazer. É aquele sono que a gente consegue desprender do corpo físico e passear no mundo espiritual. Ir aonde a gente quer. E passear, e visitar amigos que já partiram para o mundo espiritual, e visitar amigos que ainda estão encarnados, mas que já não moram mais ali. Porque, gente, para o espírito não tem distância. O espírito não tem distância. A gente pode estar aqui hoje, aí vai dormir, de noite está visitando um amigo lá no Japão. Não existe distância para o espírito. Então, a nossa meta tem que ser esses sonhos. E, normalmente, quando a gente tem um sonho espiritual, ele é muito nítido. Não sei se já aconteceu com vocês, não sei se vocês têm essa experiência. É um sonho muito nítido, é um sonho que... E outra coisa, às vezes é uma lembrança tão boa que você guarda essa lembrança por muito e muito e muito tempo. Às vezes você tem um sonho... Eu tive um sonho quando eu era criança, com um avô meu postiço que desencarnou. Vocês sabem que até hoje, se eu fechar meu olho, eu vejo a figura do meu avô do meu lado. Porque, assim, foi uma coisa tão intensa, tão bonita. Então, esses sonhos espirituais são sonhos que impregnam o nosso ser. São sonhos que nos refrigeram, que nos energizam.
Então, a gente tem que ir em busca desse sonho. Só que para a gente aprimorar os nossos sonhos, a gente precisa o quê? Ler coisas melhores, coisas mais edificantes. A gente precisa treinar o pensamento saudável e sadio. Eu digo treinar porque realmente é um treino. A gente precisa todo dia estar vigiando os nossos pensamentos. E isso é um treino. Se a gente todo dia, se a gente não pensar nisso todo dia, a gente escorrega. A gente tem que todo dia treinar a pensar coisa boa. Mas como é que eu treino a pensar coisa boa? Quando você começar a pensar uma coisa ruim, você fala só coisa boa. A tia Jaqueline da evangelização, ela costumava falar para os pais, só pensamento bom. Só pensamento bom, é verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que ir falando para a gente mesmo se acostumar. Através, né, como é que a gente pode se aprimorar? Através do nosso esforço, gente. Porque, olha só, depois de um dia, eu reconheço, falar é muito mais fácil do que fazer. Depois de um dia de trabalho, um dia difícil, às vezes um trabalho pesado, às vezes pesado, que eu digo não é nem pesado fisicamente, não. Às vezes uma energia pesada no trabalho, você chega em casa exausto, né? Você relaxar, às vezes é difícil, eu reconheço que é difícil. Mas vamos pensar o seguinte, isso é para o nosso bem-estar mental e espiritual. A gente precisa trabalhar com isso. A gente precisa deixar as chateações do dia a dia, à noite, na hora que a gente vai dormir. A gente realmente precisa arrumar uma maneira de tranquilizar o nosso coração e a nossa mente. Cada um tem que achar o seu caminho, porque esse caminho não é igual para todo mundo. Né? Nem todo mundo se acalma do mesmo jeito. Tem gente que se acalma muito ouvindo uma música clássica. Tem gente que ao ouvir uma música clássica fica irritado, enfim. Então, não existe uma fórmula mágica, né? Mas a gente tem que descobrir qual é a nossa fórmula, né? O que se deve pensar dos significados atribuídos aos sonhos? Na realidade, eu vou ler aqui um pedacinho que é grande. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de Buena Dicha, né? Quem faz leitura de mão. Como é só ver, né? Tipo assim, sonhei. As pessoas dizem assim, sonhei com um dente. É dente que morre? Sonhei com um dente, vai morrer alguém. Não é assim que funciona, né? De modo que é absurdo acreditar que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, para que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Porque, na realidade, os sonhos, na realidade, para cada um de nós, ele pode representar uma coisa, né? Para cada um, que nem eu acabei de falar dos sonhos psicológicos. Eu estou sentindo frio, mas não é porque eu vou viajar para... Eu estou morrendo de vontade de viajar para a Europa. Sempre desejei, principalmente no inverno, ver neve. Aí sonho com frio. Isso é um pressentimento. Bom, isso é até uma coisa boa, porque você vai pensando nisso tão ativamente, quem sabe você não vai. Mas necessariamente não é isso. Então, para cada um, o sonho tem um significado. Eu já contei aqui uma vez numa palestra que a minha mãe era danadinha. Para minha mãe, toda vez que ela sonhava, para ela, que ela sonhava com a família reunida, sempre comendo muito, porque família de italiano, né, gente? Até em sonho é comida. Sempre comendo muito. Para minha mãe, tinha o significado de que alguém próximo ia morrer. Pior que morria. Sério. Passava assim uma semana, 15 dias, vinha uma notícia. A prima, a tia, não sei o quê. Então, para minha mãe, tinham... ou seja, mas o que é isso? O mundo espiritual achou uma maneira de comunicar, talvez, para minha mãe essas coisas. E ela entendeu o código. Para ela, esse era o código. Mas não quer dizer que se eu sonhar com comida, também alguém vai morrer. Então... Na realidade, a interpretação é uma coisa muito pessoal. Até porque a interpretação é que eu dou de acordo com o meu entendimento. Então, achar que porque eu sonhei com isso vai dar aquilo, porque eu sonhei com aquilo outro vai dar aquilo outro, não tem muito a ver, né? Então, o significado dos sonhos ele é muito pessoal. E cada um sabe...
tem que perceber para si o que está querendo dizer aquilo ali. Até porque, às vezes, não sei se vocês já repararam, a gente começa sistematicamente a sonhar com a mesma coisa. Vem de um jeito, vem de outro, mas é sempre aquela mesma problemática. Com certeza aquilo está querendo te dizer alguma coisa. A gente só tem que entender o que é. E nada melhor do que a gente para interpretar o nosso próprio sonho, né? A gente tem que aproveitar também, nesses sonhos, nesses momentos, porque às vezes a gente traz do mundo espiritual uma impressão, por exemplo, a gente pode, ao invés de ir para o mundo espiritual para aprender, a gente pode, para aprender, que eu digo, é para estudar, a gente também pode ir para o mundo espiritual para trabalhar. A gente vê vários relatos nos livros de André Luiz, vários, de espíritos que são de reuniões onde os espíritos desencarnados esperam os espíritos encarnados, aquele momento que eles vão dormir, eles vão se libertar do corpo físico e vão ajudar nos trabalhos. É muito comum a gente ver isso. Então, também, a gente pode optar por trabalhar à noite para o bem. Continuar. Mas eu posso trabalhar à noite para o bem? Pode, tem tanta coisa que você pode fazer. Eu, por exemplo, evangelizo na casa, eu sou evangelizadora. A coisa que eu mais peço quando eu vou dormir é para estudar. E quase todo dia eu digo, eu quero ir para um grupo de estudo, eu quero estudar, eu quero aprender. E quando eu estou com uma problemática assim, com algum jovem, alguma coisa que eu preciso, que eu quero conversar, quero dar um conselho, eu também peço para me levar para um lugar onde eu possa ser instruída, para eu poder entender a problemática, até para eu poder ajudar. E o mundo espiritual ajuda, gente. Isso não acontece assim, tipo, acordei, já sei o que eu vou falar. Não, acordei. No momento que eu chego perto daquele jovem, ou perto daquela situação, as palavras, sabe aquela, já aconteceu com você, das palavras saírem, e de você dizer, caramba, eu estou falando isso, é exatamente isso que acontece. Por quê? Porque as coisas já estão ali. E aí as palavras vão saindo e você vai conseguindo falar o que precisa, né? Questão 405. Acontece com frequência verem-se em sonhos coisas que parecem um pressentimento e, afinal, não se confirma? O que deve atribuir a isso? Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que, durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das suas ideias terrenas, dando resultado que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Ou seja, às vezes a gente tem que tomar cuidado, ele chama aqui de efeito da imaginação. É porque, às vezes, a gente... nós somos ainda muito teimosos, né? Às vezes a situação mostra para você que é isso aqui, mas você teima em achar que é aquilo lá. Então, a gente começa a achar que está interpretando errado, mas não, às vezes é uma teimosia nossa mesmo, né? Porque, na realidade, os sonhos, ele evidenciam o nosso estado íntimo. Então, às vezes, quando a gente pensa repetitivamente... Quando a gente pensa repetitivamente numa situação, aquela situação, ela meio que se acomoda na nossa mente. E tudo que a gente vê, e tudo que a gente olha com aquele olhar. Nós somos assim, né? A gente tem um olhar, às vezes, atravessado. E a pessoa que tem mania de perseguição, se você olhar para ela, ela já vai achar que você está olhando muito para mim, né? Aí ela também já começa a te olhar esquisita, aí você já olha para ela esquisita. E ali acontece uma coisa que, na realidade, não está acontecendo, é a minha imaginação que deixou aquilo acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui nessa hora. Na realidade, a gente precisa aprender a dormir com mais responsabilidade, com mais cuidado. A gente precisa aprender a se preparar para encontrar com os nossos benfeitores. Porque, olha só, os nossos benfeitores
são aqueles que podem nos ajudar na nossa encarnação. Por quê? Porque eles sabem qual é o nosso planejamento reencarnatório. Eles sabem as nossas tendências. Então, os nossos benfeitores, eles sabem aonde e como nos ajudar. Mas a gente precisa se ligar a eles para poder receber esse auxílio, esses conselhos. A gente precisa aprender a ouvir. Diz que nós somos ótimos faladores, mas a gente é péssimo ouvinte. Então, a gente precisa aprender a ouvir mais para poder absorver o conhecimento e fazer uso dele, né? Algumas recomendações úteis que eu deixaria para vocês na hora de dormir, leitura edificante. Pode ser um livro de páginas, pode ser um evangelho, pode ser um livro de poesias, tem que ser uma leitura que te eleve, né? Aí você pega, vai ler o quê? Uma revista de briga. Isso não é uma leitura edificante, né? Você vai ler... Tem gente que gosta de leituras assim, aquelas leituras de terror. Legal, se você gosta, mas não lê na hora de dormir, não, gente. Lê outro horário. Lê de manhã, porque você tem o dia inteiro para se desligar mentalmente daquela situação e dormir de maneira tranquila. Outra coisa importante é uma prece de coração. Agora, para eu fazer uma prece de coração, eu tenho que estar me sentindo calma, em paz e equilibrada. Porque ninguém consegue fazer uma prece elevada se não se sentir tranquilizada. Então, a leitura, o livro, uma música boa. Música boa, gente, nem sempre é música clássica, não. Música boa é uma música que tenha um bom conteúdo, é uma música que entre no meu ouvido de uma maneira saudável, de uma maneira boa, uma música que vai me tranquilizando. Se na hora de dormir eu for ouvir uma música, um batidão, tum, 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 gente, não tem coração que se acalme. Algumas músicas, inclusive, elas têm a função mesmo de acelerar o nosso batimento cardíaco. Então, uma escola de samba é lindo, né? Eu gosto, acho bonita aquela batida. Mas na hora de dormir eu não posso ouvir uma escola de samba, gente. Porque senão o coração... Como é que o coração se acalma? Então, cada um sabe a música que traz calma para o seu coração. Outra coisa que é um erro que a gente comete, a gente tem que evitar tensões graves antes do nosso sono. Briga, filme que impressiona a nossa mente, filme de terror, guerra, filme pornográfico. Por quê? Que nem eu acabei de falar ainda agora, os espíritos que nós atraímos, eu atraio ele por conta da minha vibração. É o que eu estou sentindo. Então, por exemplo, hoje em dia, ver noticiário antes de dormir é derrota. Porque alguma coisa vai te irritar ali. Alguma coisa vai falar mal de alguém, ou vai falar bem, alguma coisa. Então, a gente não deve ver esse tipo de coisa antes de dormir. Outra coisa também, evitar os excessos. Comer demais, falar demais. Eu digo falar demais porque, às vezes, a gente até em família, né? Está uma coisa ali animada, não sei o quê, mas a coisa vai esquentando. Aí você fica quente. Não é nem que você fica quente porque você está com raiva, não. É porque você está no calor ali da conversa. Na hora de você dormir, você tem que dar um tempo para acalmar. Porque senão você não se desliga. Então, tudo demais, comer demais. Alguém consegue comer bem logo depois de comer uma feijoada? Não pode, feijoada não pode comer de noite, feijoada tem que comer no almoço, né? Porque aí você fala com ela o dia inteirinho de noite, quem sabe está melhor. E outra coisa também, no caso de quem tem insônia, uma boa dica é fazer algum exercício físico. Exercício físico ajuda muito, né? Porque a insônia também é um problema sério, né? A gente fala de dormir demais, né? Algumas pessoas dormem demais, mas também quem não dorme nunca é complicado, porque o corpo físico não repousa o tanto que precisa e o espírito também não consegue partir para o mundo espiritual para receber tudo que ele precisa lá, né?
Então, que a partir de hoje a gente possa saber lidar melhor com o nosso sono, a gente possa ter entendido a importância do sono da nossa vida e também que a gente possa buscar esses sonhos que vão com certeza fazer a diferença da nossa vida, em aprendizado, em conhecimento, em tranquilidade. Porque muitas vezes eu durmo com um problema, muitas vezes eu acredito que com todos vocês já aconteceu isso, a gente muitas vezes dorme com um problema e acorda com a solução. É só fazer por onde para poder a solução conseguir chegar até você. Porque a solução ela está ali. O mundo espiritual benfeitor ele está ali. Ele está ali passando a cola. Ó. Está passando a cola. Mas se você não esticar a mão para pegar, a cola não chega. Tá bom? Djanira, acabamos, Djanira. A Djanira hoje não vem, não. Que Jesus abençoe a todos vocês.